Sabe quando você está orando, pedindo orientação para Deus, principalmente no momento de angústia, e parece que Deus não te responde? Então, é sobre isso esse vídeo hoje. Ontem eu ia gravar a próxima leva de vídeos do canal e, menino, uma angústia, um negócio assim, sabe? Parecia que eu fiquei burra, me deu uma tela azul assim, eu não conseguia pensar, não conseguia, sabe? Não fluía. E eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? O senhor mandou eu fazer isso aqui e agora o trem não tá funcionando? Agora, né, a cabeça não tá funcionando? E eu fui pra dentro do quarto, peguei meu bloquinho, peguei a Bíblia, fui pra dentro do quarto, comecei a rezar e falar com Deus, né? E aí veio a seguinte mensagem: Deus tem um plano individual para cada pessoa. Se você for até Ele e se submeter à sua vontade, Ele entrará em seu coração e terá comunhão com você. Deus lhe ensinará e guiará no caminho que você deve seguir. Não tente fazer o que outra pessoa faz. Apenas permita que o Senhor lhe mostre como ter comunhão com Ele. Então, siga o passo a passo enquanto Ele dirige a sua vida. Show! Deus vai dirigir, Deus vai guiar, mas tá estranho. Ele não respondeu nada. Eu orava ele, cri, passei o restante do dia assim, sabe? E aí, quando foi de noite, tem um grupo de oração que eu faço parte. E a menina trouxe lá a palavra e trouxe os negócios. E aí, à medida que ela foi trazendo, eu fui tendo umas ideias, assim, né, de coisas de dentro da Bíblia. E ainda assim, aquele negócio meio que não passou, meio que não passou. Eu fui dormir. Quando eu fui dormir, no meio da noite, Deus manda as mensagens. E eu sempre durmo com um bloquinho ou com um caderninho do lado, porque Deus manda as mensagens. E aí a primeira coisa que ele mandou de madrugada foi o seguinte: não é pra você fazer os vídeos desse jeito. É pra você fazer no estilo blog, no estilo vlog, porque é pra você mostrar para as pessoas que você tá trilhando esse caminho agora. Não é pra você trazer como se você fosse já uma especialista, uma pessoa profunda entendedora da Bíblia há muitos e muitos anos. E eu falei, rapaz, não é que é? Por quê? Eu estava extremamente angustiada de fazer curso, estudar e ler a Bíblia como se para juntar tudo para eu saber falar, igual, por exemplo, os pastores falam, os evangelistas, tipo, David Leonardo fala. Só que eu tô começando agora. Então, eu tenho um profundo conhecimento aonde? Na física quântica, na neurociência, eu sou farmacêutica, então eu tenho na área da saúde. Mas para essas questões assim espirituais e eu vou dizer assim, da palavra de Deus, tá? Não necessariamente da espiritualidade, porque a espiritualidade eu estudo há muito tempo. Mas a palavra de Deus era uma está sendo relativamente muito novo para mim. O estudo começou em 2022. Então, Deus falou comigo, não é para você pegar e você mostrar a palavra como um evangelista mostra, é para você mostrar como que você aplica no dia a dia, como que isso vem mudando a sua vida, como que mudou a sua vida, por que que mudou, como que veio, como que foi acontecendo, para que as pessoas se identifiquem com você e elas apliquem isso na vida delas também. E eu falei, assim ficou mais fácil. E aí ele colocou assim, ele falou: a partir de hoje, a palavra se revelará de modo diferente. Eu descortinarei para você. Abrirei seu entendimento e você vai ser uma especialista diferente, como uma farmacêutica de Deus. E aí eu fiquei super feliz, me deu uma paz gigantesca, porque no final das contas, eu falei, isso aí eu posso fazer. Meio que já era o que eu estava fazendo, sabe? De pegar e trazer o meu ponto de vista, trazer a palavra junto com as outras coisas, as questões terapêuticas, que eu sou farmacêutica, mas eu atendo como terapias. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, é em outubro de 2024. Então, assim, foi descortinando. E eu até escrevi que eu nem precisava de energético ou café, eu só precisava mesmo de um direcionamento, porque eu estava meio apática, meio assim, sabe, cansada, meio sons. E aí, nossa, depois que Deus deu esse direcionamento, meu filho, 5 horas da manhã, eu tava acordada, tava em pé, pulando, falando, ai, já vou gravar. Foi muito rápido, sabe? Então, se você quiser saber e acompanhar todo esse processo, toda essa trajetória, já curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais gente. Então, se você tem a intenção de entender mais como que Deus comunica, como que rola essa parada, o que que a Bíblia quer dizer no final das contas, quer que mais pessoas saibam também, curte esse vídeo, se inscreve,
Ativa as notificações, porque todos os dias tem palavras edificantes aqui. E para você realmente entender e compreender, igual ontem, quando eu estava no tal do grupo de oração, a moça trouxe uma mensagem falando de Rebeca e Lia, que eram lá no Antigo Testamento. E aí, enquanto ela tava falando assim, as coisas massas, assim, sabe, com as coisas muito boas, eu já tava assim, nossa, a mulher já não tinha mais idade, ela já tinha entrado na menopausa, não podia ter mais filho, ela pode ter filho, Deus trouxe isso pra ela, nossa senhora, então quer dizer que as mulheres que já são mais velhas podem ter filho. Então, assim, eu já fui trazendo outras visões, e eu falei, nossa, Deus já tinha começado a descortinar essa minha visão, essa minha percepção, e eu não tinha nem me dado conta. Então, vamos para a parte de como começou esse rolê. Quando eu era criança, eu era uma criança estranha. Eu não era aquela criança brincalhona, serelepe, que corria, que isso, que aquilo. Não. Eu era aquela criança que gostava de ler. Eu era aquela criança que gostava de estudar e tal. Assim, criança quietinha, sabe? Tanto... Ou quietla, quietinha. Eu era quietinha. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo quando eu fui crescendo, mas eu passei por muitas surras, eu passei por abuso sexual infantil, eu passei por um lar que, assim, que a minha mãe na época, ela trabalhava muito, ela fazia muitas coisas, então tinha um estresse e ela acabava descontando na gente. E então, tudo que você vive do zero até os seus 7 anos de idade fica registrado na sua memória e você vai atribuindo significado àquilo que geram suas crenças, as suas crenças de identidade, as suas crenças de capacidade, aquilo que você é capaz de fazer, aquilo que você faz, e as suas crenças de merecimento, o que você consegue, o que você não consegue ter. E as minhas crenças, elas foram construídas de modo muito disfuncional, porque, pra você ter noção, até pouco tempo atrás, aliás, até hoje, né? Pra falar muita verdade, eu não consigo me lembrar de coisas boas da minha infância. Lá em casa a gente sempre teve costume de tirar muitas fotos, então eu tinha muitas fotos e eu montava historinhas. A minha irmã, ela também tem uma memória excepcional e ela contava as histórias, então eu associava as histórias com as imagens das fotos e eu montava ali aquilo na minha cabeça. Mas eu não lembrava. Eu lembrava de eu sendo agredida, né, das surras, eu lembrava das gritarias, eu lembrava dessas coisas, mas as boas eu não lembrava. Então, se você também teve uma infância complicada, uma infância difícil, saiba, existe jeito. E aí, quando eu cresci, eu fui me tornando uma adolescente totalmente disfuncional. Porque se eu já não via valor em mim, se eu não já via capacidade, merecimento, essas coisas, quando a gente vai crescendo, a gente vai se moldando à sociedade, às bolhas que a gente vive, ao ecossistema que a gente vive, e a gente vai tendo aqueles comportamentos ali. Então eu fui pra quê? Eu fui pra bebedeira, eu fui para os comportamentos mais promíscuos, eu ia pra festa, eu ia pra balada, eu ia pra tudo quanto é coisa. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, com estágio, meu dinheiro era pra quê? Pra guardar o dinheiro pra ir pra micareta e encher a lata, pegar as pessoas, coisas assim. Até que micareta não beijava tanto não, sabe? Mas eu ia, sabe? Eu queria ser provocante, eu queria chamar atenção. Eram comportamentos disfuncionais que hoje em dia muita gente tem e a gente considera totalmente normal, a gente considera do mundo, todo mundo faz isso. Mas não é porque tá comum que é normal. E a gente e hoje, principalmente como terapeuta, eu percebo o quanto que tudo isso está associado e linkado aos nossos valores, às nossas crenças, aos nossos princípios, que muitas vezes foram distorcidos e deturpados ao longo da vida. Só que nesse meio tempo eu ainda tinha muito questões espirituais, então eu via as coisas, eu ouvia, eu sonhava e eu fui levada pra um monte de coisa de cura, exorcismo, benzer e tal. Só que não funcionava. Até que uma amiga, que ela era espírita, ela falou assim: Kétila, você pode pedir pra Deus congelar esses dons, essas suas habilidades, e quando você estiver pronta, você desenvolve. E assim foi. Então, eu passei, mesmo tendo nascido e sendo criada num lar católico, aquilo não entrava direito dentro de mim, faltava partes, eu não entendia, sabe? Era superficial. E hoje em dia as religiões, não só a católica, muitas religiões são muito superficiais. Elas não entregam e não explicam aquilo para as pessoas. Creio eu que se eu tivesse recebido uma explicação mais adequada dos dons e das coisas que eu tinha, eu não teria passado por muitas daquelas coisas. Por quê? Até mesmo quando a gente tem questões de muito álcool, questões de bebedeira, questões de drogas, de cigarro, de vício, é porque existem entidades próximas. E muitas vezes as religiões não explicam isso. Mas eu passei por tudo, sabe, gente? Catequese, primeira Eucaristia, perseverança, grupo de jovens, crisma,
matrimônio, eu fui casada. Então, assim, muitas coisas aconteceram. E em meio a isso, eu desenvolvi ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, depressão suicida, divórcio, mais alcoolismo. Fui diagnosticada com princípio de câncer de colo do útero, tratei com as terapias naturais, entre várias outras coisas. E dentro de todo o meu histórico, eu via que medicamento não funcionava, eu via que terapias holísticas funcionavam, e eu comecei a estudar aquilo dali. Então, eu me formei em farmácia e, ao mesmo tempo, me formei em tudo quanto era terapia holística. Entrei para a área da saúde, me formei como estética, me especializei em estética ortomolecular. Dali, eu fui para farmácia e fui estudando, 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 e aquele mundo foi ficando maravilhoso. E eu comecei a estudar espiritualidade, porque quando você entra dentro das terapias holísticas, você começa a estudar energia, espiritualidade, então foi neurociência, foi física quântica. Eu trabalhei para uma das maiores experts do país em física quântica, que é a Elaine Orives, que eu sou muito grata por absolutamente tudo que eu aprendi com ela, porque daí quando eu fui para Helio Couto, quando eu fui para outras coisas, né, Bob Proctor e tal, eu já tinha uma base forte com a Elaine e foi indo. Então assim, eu fui estudando todas essas coisas. Eu fui me curando de muitas coisas. Então, por exemplo, as partes de constelações, todas as partes, por exemplo, de reprogramação do inconsciente, de crenças. Daí eu fui pro coach. Isso tudo contribuiu muito comigo. Contudo, ainda faltava um negócio, sabe? E é muito perigoso quando você vai ganhando informações sem ter de fato uma transformação. E essa transformação, mais tardiamente, eu descobri que só quem trazia, de fato, era Deus. E era a sua comunhão ali com Deus e com Jesus, sabe? Por mais que eu já fizesse muitas coisas de espiritualidade, daí eu comecei a estudar espiritismo, budismo, hinduísmo, comecei a fazer eu canalizo muito, eu faço muita canalização, muitas coisas. Só que eu não sabia exatamente o que era e o que não era, tipo, de Deus, sabe? E não vamos entrar em religiões aqui, mas eu quero trazer muito essa questão do quanto que a palavra de Deus tem absolutamente tudo. E é de fato o manual da vida. E aí um dia, eu orando, e na época eu não tinha muito essas questões da voz de Deus e tal, eu sempre dormia com o caderninho, né? E aí eu acordei em uma outra página e tava escrito assim: não tenha vergonha nem medo, sede como Abraão e Noé. E aí eu falei, cara, Noé fez a arca, dilúvio e o outro. Aí eu liguei pra uma amiga minha. Ela me contou mais ou menos a história. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso direito. Aí eu saí, comprei a primeira Bíblia que passou pelo debaixo do meu nariz, mais baratinha, R$ 40. E eu comecei a ler, eu comecei a ficar apaixonada. Só que existe uma diferença entre quando você tá ali lendo e você lê, de quando você tem uma compreensão mais profunda daquilo dali. E isso começou a acontecer comigo em 2022. Só que eu ainda não tinha tido esse encontro, tá? Comecei a ter conhecimento. Quando foi em 2023, eu passei por uma situação muito, 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 muito difícil. E foi quando eu falei, Deus, eu não aguento mais isso. Eu me entrego pra você, eu te peço perdão por tudo que eu fiz. E eu comecei a reconhecer, meus olhos começaram a descortinar. E começaram a cair as escamas dos meus olhos. E eu comecei a ter uma compreensão diferente. Só que eu ainda era muito arrogante, eu ainda tinha muito orgulho dentro de mim. Eu achava que o meu conhecimento me bastava. E eu comecei a ter desobediência. E eu comecei a ir para outros lados. Eu me achava, eu sabia que tinha Deus, eu já tinha entendido tudo aquilo, mas eu ainda não tinha sido realmente transformada. Até que esse ano, em 2024, eu tive uma transformação muito forte, muito forte. E nessa transformação, Deus me falou: eu já te mandei fazer isso, isso, isso. Já te mandei fazer, abre sua boca, já te mandei abrir o YouTube, já te mandei não sei o quê. Então, faça, faça. E eu falei, ok, Deus, eis-me aqui. Vou fazer. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia aqui de estudos da Joyce, eu ganhei. Comecei a ter presentes proféticos. E eu entendi que no final das contas, de fato, não era para eu fazer o YouTube da forma como eu pretendia fazer. Eu cheguei a pensar em fazer canal Dark, estudar, e Deus me moldou, me modulou. E agora ele me trouxe essa mensagem. Então, a partir de hoje vai ser um estilo vlog pra gente fazer tudo junto, acompanhar, eu trazer meu conhecimento. E a gente realmente trilhar esse caminho juntos. Espero que você me acompanhe, seja muito bem-vindo. E a partir dos próximos vídeos, entra aí em vários detalhes extraordinários para você realmente conseguir aplicar na sua vida, renovar o seu entendimento e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, até o próximo vídeo. Beijo!